Olá pessoal, temos um novo tema. Esse tema aí é muito frequente lá no ensino médio, né? Para quem já está assistindo aí, essa aula é para 7º, 8º e 9º anos, tá? Mas esse tema, sequências numéricas, é muito desenvolvido no ensino médio. A sequência aritmética, sequência geométrica, chamada de PA, de PG. Para entender bem essa parte lá no ensino médio, o aluno do ensino fundamental ele tem que saber primeiro o que é uma sequência numérica. Professor, o nome já está dizendo, sequência numérica é uma sequência de números. O detalhe é que nem toda sequência de números é chamada de sequência numérica. Toda sequência numérica é uma sequência de números. Confuso, né? Mas olha só, o que é uma sequência numérica? É uma sucessão finita, já vou explicar para vocês o que é isso, ou infinita de números. Então é uma sequência de números, certo? Só que essa sequência ela tem que obedecer uma determinada ordem definida antecipadamente. Como assim, professor? Vamos supor que eu te dê essa sequência aqui de números, ó. Ok? Vamos supor que fosse uma coisa assim. Beleza? Bom, é uma sequência de números. Só que para ser uma sequência numérica, tem que ter uma ordem, tem que ter um padrão, para eu poder descobrir quem é o próximo elemento aqui. Tá? Cada númerozinho desse aqui chama de elemento, ou termo. Então, a ideia de estudar sequência numérica é para eu descobrir quem é o próximo número da sequência. E do jeito que está aqui, eu não tenho nenhuma ordem. Vocês vão notar que nos exemplos que eu estou colocando, vai ter sempre uma ordem, que é dita antecipadamente. Já vou explicar. Bom, então, quando você quiser montar uma sequência numérica, já sabe que vai ter que ter um padrão, uma ordem. E quem faz isso é o autor. Bom, eu coloquei uma observação aqui que vai nos ajudar também. Toda sequência deve ser representada entre parênteses. Tá? Então, quando você colocar uma sequência de números e essa sequência for uma sequência numérica, tiver uma ordem, você coloca isso entre parênteses. Ok? Vamos ao exemplo lá que vocês já vão começar a entender. Sequência dos números pares entre 12 e 19. Então aqui já existe uma ordem. Então eu tenho que descobrir quem são os números pares entre 12 e 19. Certo? Professor, já começa com 12? Não, é entre. Então não pode contar as extremidades. Quem é o primeiro número par depois do 12? É o 14. É o 14. E depois? É o 16. E depois, o 18. E para aí, porque é entre 12 e 19. Bom, esses três termos fazem parte da nossa sequência. Tem uma ordem. São todos números pares. Crescente. Pronto. Aqui está a nossa sequência numérica. Já notou que tem fim? Se tem fim, tu chama de sequência finita. Se não tivesse um último termo, tu chamaria de sequência infinita. Porque tem sequência que não tem fim. Tá? Nesse caso aqui, ela é limitada. Tem fim. Aí tu chama de sequência finita. Perfeito? Beleza. Letra B. Sequência dos algarismos do nosso sistema decimal de numeração. Bom, já sabes que o nosso sistema é o bem dourado, né? Chamado sistema decimal. Muito provavelmente por causa dos 10 dedos das mãos, né? Que as pessoas lá no começo começavam a contar com os dedos. É isso? E aí, então, nós temos os algarismos do nosso sistema. São 10. Começa do 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e o 9. Esses são os nossos algarismos. Então, existe uma ordem aqui. Ó. Lá vou eu colocar. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e o 9. Tem o último, não tem? Então, também é uma sequência finita. Aí. Então, a ordem é, no caso, crescente. Claro que o autor está subentendido que ele queria que você colocasse na ordem crescente. É isso? Mas aqui só podem aparecer os nossos algarismos do sistema decimal. Tranquilo, gente? Letra C. Sequência dos 100 primeiros números naturais. Maiores que 0. Então, o primeiro número natural é o 0. Mas eu quero números naturais maiores que 0. Então, o 0 não conta, certo? Quem é o primeiro termo da sequência? É o 1.
Tem ou não tem uma ordem? Tem, né? Os naturais, para você saber o seu sucessor, é só somar uma unidade. Então, existe uma ordem que foi dito antecipadamente. Então, aqui você tem o 2, aqui você tem o 3, o 4. Bom, eu tenho que colocar os 100 primeiros. Gente, quem é o último termo dessa sequência? É o 100, né? Mas eu não vou colocar todos aqui, tá, gente? Eu vou colocar o quê? Reticências, pode ser? Vírgula, o 98, o 99 e o 100. Pronto. Coloquei todos os 100 primeiros termos, números naturais maiores que zero. Aí. Certo? Bom, e aí, como tem o último, essa sequência também é chamada de finita. Perfeito, gente? Letra D. Letra D. Sequência dos múltiplos de 7. Bom, aqui tem que lembrar, né? Múltiplo de 7 é 7 em 7. Claro que ele deveria ter dito que são os múltiplos positivos, né? Então, quais são os múltiplos de 7? O 7, o 14, o 21, o 28, é isso? Mas poderia também ser o menos 7, o menos 14, poderia ser negativo também, tá? Então, aqui deveria ter posto os múltiplos positivos. Mas vocês vão perceber que quando ele omite essa informação, ele está tratando de números positivos, tá? Então, quando ele falar sequência dos múltiplos de 7, está subentendido que são os positivos. Então, quem são os múltiplos de 7? Sequência dos múltiplos de 7. 7, 14, 21, 28, concorda que vai continuar de maneira infinita? Então, você coloca aqui reticências. Certo? Tem o último? Não, não tem o último. Você não sabe quem é o último múltiplo de 7. Então, essa sequência tu vai chamar de infinita. Bem simples, bem simples. Letra E, para nós fecharmos o vídeo. Sequência dos primeiros 8 números primos positivos. Bom, aqui ele fez questão de dizer que são primos positivos. E quem são os primos positivos? Quem é o primeiro primo positivo? É o 2. E o segundo? É o 3. Então vamos lá. Vamos colocar os primeiros 8 números primos positivos. Lembrando que o menos 2 também é um número primo, só que é negativo, né? E quando, mesmo que ele não falasse positivo, estaria subentendido que ele estaria falando dos primos positivos, tá, gente? Então vamos lá, os 8 primeiros, hein? 2, vai falando aí. 3, quem é o próximo? Primo, hein? Primo só tem 2 divisores, o um e ele próprio, né? Depois o 5, e agora? 7, e agora? 9? Não, 9 não é primo, né? Quem é? É o 11, não é isso? Ó, o 8 é par, não é primo. O único número par que é primo é o 2. Né? O 9 é múltiplo de 3, se é múltiplo de 3, não pode ser primo, né? Depois do 11, 13, tem que ser apenas os 8 primeiros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Depois do 13, 17. E quem é o oitavo, o número primo? 19. Pronto. Essa sequência é finita ou infinita? Tem o último? É finita. Bom, gente, olha só, observe. A primeira aula é sempre aquela aula básica para o aluno identificar uma sequência numérica. O que tem que acontecer para que seja uma sequência numérica? Tem que ter uma ordem dos termos, né? E essa ordem é dada no texto pelo autor, ok? Outra coisa importante, quando você tem uma sequência, vou inventar aqui uma sequência qualquer, tá, gente? Vamos lá. Conseguiu identificar que sequência é essa aqui? Tu consegue me dizer quem é o próximo termo aqui da sequência? Isso, é o 10, né? Eu estou colocando aqui a sequência dos números pares positivos, é isso? Beleza. Vamos supor que você tenha essa sequência. O 2, tu vai chamar de primeiro termo, que é o primeiro número da sequência. Aí, nós vamos simbolizar isso pela letra A. Poderia também ser qualquer outra letra. E vamos colocar um índice. 1. Ô, professor, complicou. Você vai ler assim, ó, A1. O que significa isso? A é o número da sequência. Mas que número que é? É o primeiro? É o segundo? É o terceiro? Quem vai dizer é esse númerozinho que fica no pé da letra, que vai chamar de índice. Ele vai te dizer a posição que esse número está na sequência. Então, o que significa A1, professor? Significa primeiro termo, o primeiro número que aparece lá. Então, esse A1, tu vai chamar, isso eu vou usar no segundo vídeo, né?
de primeiro termo. Cada número da sequência tu chama de termo. Então, o 4 seria quem? Ah, professor, seria o segundo termo. E como é que eu vou representar isso genericamente, algebricamente? Tu vais usar novamente a letra A e tu vais colocar o índice 2. Esse númerozinho que está aqui no pezinho da letra, ele vai te dizer qual é a posição do quadro na sequência. Tu nota, né? O primeiro termo é o 2. O segundo termo é o 4. Por isso que eu chamei de A2. Certo? Então, quem seria o 6 para ti aqui? Isso. O A6? Não, não é o A6. É o A3. Ou seja, A3 significa terceiro termo da sequência. Beleza? E o 8 seria o que para ti aqui? O 8. Agora sim, é o A4. Ô, professor, confuso. Primeiro termo, segundo termo, terceiro termo, quarto termo. É assim que nós vamos representar, no vídeo número 2, uma sequência de maneira algébrica, certo? Bom, e uma outra coisa importante, que vai ficar lá para o vídeo 2. Se a sequência tivesse fim, por exemplo, aqui, tu concorda que esse 14 seria o primeiro termo, o A1, esse seria o A2, e esse seria o quê? O A3. Aí tu vai chamar esse termo aqui de enésimo termo. No caso aqui, nessa sequência, o último termo. Tá? Isso eu vou discutir um pouquinho mais lá no vídeo número 2. Um forte abraço.